tarde e bom dia para todas as pessoas que estão vendo, que verão este vídeo. Para aqueles que não sabem, eu sou o Grilo Falante, se preferir Nicolas Catalani Zamboni Kikebus. E hoje... tô recuperando aqui a garganta, né? Então já vou pedindo desculpa que fiquei um pouco doente, né? A garganta ficou ruim, né? Então às vezes eu vou ficar tossindo porque... sei lá o que tem nela, tá tipo coçando, enfim, né? O que eu tava falando antes de tossir me perder? Sim, né? Esqueci. Sim, para aqueles que não sabem, isso é uma live no Facebook e também no Instagram, né? Então, eventualmente pode acontecer de eu esquecer o que eu tava falando, né? E obviamente vai acontecer ao longo do vídeo algumas tossidas, das quais não terão como ser cortadas, mas enfim, fora isso, né? Não há problema nenhum. Então, enfim, nos últimos vídeos, né, para aqueles que não sabem, a gente tem conversado sobre a Guerra do Paraguai, e aí a partir assim de, sei lá, a partir de uns 3 vídeos atrás, a gente começou a falar sobre a atuação de alguns capoeiras no Rio de Janeiro, né? Falamos das eleições de 1872, que são as eleições de estreia da Malta Flor da Gente, que é um episódio inacreditável de toda a história do Brasil, né? Sem querer puxar sardinha pro meu lado, né? O lado dos capoeiras, né? Mas falando sério, esse é um momento super importante na história do Brasil, né? Apesar de pouca gente saber disso. E também é uma das histórias aí da capoeira, né? Assim, essas coisas das histórias da capoeira, né? Umas coisas assim meio épicas, meio engraçadas, porque afinal de contas também é a história do Brasil, né? E falamos nos últimos 2 vídeos sobre o Duque Estrada Teixeira, vulgo Nhonhô da Glória, segundo para os inimigos dele, né? Amigos Duque Estrada, inimigos Nhonhô da Glória, né? Que foi assim um político, né, extraordinário em muitos aspectos, né, e também foi um capoeira com certeza extraordinário, né, como eu lembro que trouxe aí a música do Mestre Moraes, né, em que ele diz como é que era lagarto é brasileiro, anda de verde e amarelo, e quando quer pegar barata não precisa de chinelo, né, e o Duque Estrada era o cara que na época em que armas eram amplamente utilizadas pelos capoeiristas, né, era o cara que pregava que a capoeira de verdade não precisava usar arma, né, então o cara devia ser bom, né, ruim ele não era. Então, enfim, gente, e hoje a gente vai falar sobre mais um dos capoeiras aqui do Rio Antigo, né? E para aqueles que não sabem, o objetivo dessas lives é falar sobre a história do Brasil contextualizada na história da capoeira. Portanto, além de falar desses momentos em que a gente não se costuma se falar, nem pensar quando se fala em história do Brasil, né? Mesmo sendo momentos importantes, né? Também vamos falar aí de alguns personagens que são muitas vezes esquecidos aí pela historiografia tradicional. Um deles, é claro, é o Duque Estrada Teixeira, né? Que não tem nem página do Wikipédia, o coitado, falando sério. E o outro é o cara que a gente vai falar hoje, né? Eu vou esperar aqui mais 1 minuto antes de falar quem é, né? Porque, enfim, é uma live e estou aqui esperando as pessoas chegarem. Né? E sim, para aqueles que não sabem, né? Vocês com certeza estão vendo aqui, né? Já no vídeo, o atabaque, apesar de quem está no Instagram só tá vendo aqui a alça do atabaque, mas o resto do atabaque tá aqui, né? Fica aí na imaginação como é que deve ser, porque... enfim, se eu me mover pra cá, né? Não sei lá se eu consigo voltar com o atabaque. E sem pelo menos arrastar no chão. Enfim. O que eu tava falando antes disso? Me perder. Sim, claro, pelo fato do objetivo ser trabalhar a história da capoeira, né? É claro que não tem como deixar as músicas de lado, né? Afinal de contas, as músicas da capoeira, elas são extremamente importantes para tudo, né?
Para começar, porque a gente está falando de uma manifestação afrodescendente e como tal, né, tendo aí as suas raízes africanas, a capoeira ela tem muita ligação com a música, né? Inclusive o personagem sobre o qual a gente vai falar hoje tinha lá suas ligações com a música, com a musicalidade, né? Mesmo não sendo africano, né? E como a gente vai ver, mesmo não sendo afrodescendente, bom, pelo menos assim, afrodescendente até era, mas vou explicar melhor, né? Sim, porque a musicalidade nas culturas africanas em geral, não vou dizer que são todas, porque a África é um continente gigantesco, né? Como vocês podem ver por esse mapa, com certeza distorcido, né? Apesar de que não tá tanto, geralmente nos mapas a Europa costuma ser maior, né? Então talvez esse nem esteja lá tão distorcido, né? Mas, enfim, a África é um continente muito grande, né? E é um continente muito rico culturalmente falando, né? Tem um monte de povos diferentes, né? E aí é uma coisa que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? Que da mesma forma em que a gente não entende português como sendo a mesma coisa que um norueguês, né? A gente tem que quebrar essa visão de que africano é tudo igual, né? Porque não é. Yorubá é uma coisa, Bantu é uma coisa completamente diferente, eu não sei, agora um Swahili é uma coisa completamente diferente. As coisas são diferentes, né? São diversas, são culturalmente muito diversos os povos africanos, né? Uma quantidade gigantesca que tem, né? Se você quer saber uma diversidade, tá certo que a África é maior que a Europa, mas a diversidade de povos que tem na África é muito maior do que você vai ver na Europa, por exemplo. E mesmo assim a gente acha que a África é tudo igual e a Europa não. A Europa é essa tequinho aí que nem é um continente de verdade, né? A gente só engole essa história porque, enfim, somos povos forçadamente europeizados, né? E eurocêntricos, né? Mas falando bem sério mesmo, a Europa nem é um continente. A Europa é só uma península da Ásia, né? Só um pedacinho da Ásia, né? Então assim, e a gente consegue entender que é uma diversidade na Europa, né? Mas a gente não faz isso com a África, né? E nem com o Brasil, por sinal, né? Nem com os povos indígenas do Brasil, que tem uma diversidade absurdamente gigantesca, inclusive se bobear maior do que a africana, porque a diversidade que há nas Américas de povos é uma coisa surreal que não há em nenhum outro lugar do mundo, falando bem sério mesmo, né? E já deu tempo das pessoas chegarem, já tô vendo que bastante gente chegou, né? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o maior capoeira da história do mundo. Não, tá bom, não o maior capoeira da história do mundo, mas sem dúvidas tá aí no top 10, isso não se discute, né? E sem dúvidas é o maior capoeira de toda a história do Rio de Janeiro, né? É claro que os capoeiristas já sabem. É claro que as pessoas que acompanham o meu canal, que pelo menos viram o vídeo passado, já sabem de que eu tô falando. No mínimo que viram até o final, né? E as pessoas que estão vendo o canal do YouTube, que eu, portanto, depois que eu encerrei a minha live, né? No Papo com Grilo, pra quem quiser ir lá, né? Já sabem que eu tô falando, porque vai estar o nome escrito, né? E claro, as pessoas que estão vendo no Instagram, depois da live ter sido encerrada e que lerem aí do lado, vão ver também de quem que eu tô falando. Mas para aqueles que não sabem, para aqueles que não são capoeiras, né? Eu tô falando desse cara aqui, ó. No Rio de Janeiro, a minha memória não falha. O melhor capoeira foi Manduca da Praia, né? Tô falando desse cara aqui, que falando sério, é um cara fenomenal. Eu já disse isso aqui várias vezes, né? Manduca da Praia, falando sério, pra quem não é capoeirista e até pra quem é capoeirista ter noção do quão fenomenal esse cara era, né? Não vou falar ainda dos grandes feitos dele que ficaram aí marcados para a eternidade, né? Não, vou falar só o seguinte: a capoeira que a gente pratica hoje é indiscutivelmente uma capoeira baiana. Todas as linhagens da capoeira atual são linhagens da capoeira da Bahia, né? E portanto as nossas referências, né? Referências
do aluno é sempre o seu mestre. A referência do mestre é sempre o mestre dele. E indo assim por diante, a minha referência, né, são os mestres dos meus mestres, dos meus mestres, dos meus mestres, que vai terminar lá na Bahia com o mestre Bimba, vai terminar lá na Bahia talvez com o mestre Pastinha, né? Apesar de que acho que no meu caso especificamente chega até o mestre Bimba, né? Especificamente acho que não vai assim muito para uma linhagem da Angola, né? Mas é isso, né? Então minhas referências são todas baianas. E por isso que a gente não conhece, né? Isso falando de nós capoeiristas em geral, né? A gente não conhece Trinca Espinha, a gente não conhece o Camisa Preta, né? Não tô falando do Camisa Roxa, não, tô falando do Camisa Preta, tá? Que é um outro cara aí, né? A gente não conhece o Corta-Orelha, a gente não conhece a gente não tem essas referências do Rio, né? Não porque os baianos eram melhores, é simplesmente porque não é da nossa linhagem, né? Então a gente acaba não tendo essa referência. Assim como é no caso de Pernambuco, a gente não tem referência dos capoeiras de lá, né? A gente não conhece Corre Hoje, a gente não conhece o Carneiro d'Água e por aí vai, né? Mas mesmo assim, apesar disso, todo capoeirista conhece o Manduca da Praia ou já ouviu falar desse nome, né? E não é à toa não, Manduca da Praia foi um cara sensacional mesmo, né? Era um capoeira assim, sem igual, né? Não é à toa que a música diz que o melhor capoeira foi o Manduca da Praia e que a memória não vai falhar, né? E aí, para começar a falar do Manduca da Praia, né? Vou trazer aqui uma música, né, que é do CD do Mestre Coreba, né? Não sei se foi ele que escreveu essa do Melhor Capoeira foi o Manduca da Praia. Até tinha encontrado uma vez o mestre que escreveu essa música, mas eu esqueci de olhar agora antes de vir pra cá, né? Acabei não anotando, mas tem lá no CD do Grupo Muzenza, né? Acho que o volume 5. Vamos só ver se a garganta vai deixar, né? Cantar essa música, porque Mandingueiro era Manduca da Praia, quem capoeira já sabe que essa música já sabe como é que é, mas vamos lá ver, né, como é que sai. Mandingueiro era Manduca da Praia, Mandingueiro era Manduca da Praia, lê, 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 lá, 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 lá. Mandingueiro era Manduca da Praia, começou sua carreira lá no Lavradinho, dentro de um curral, um touro bravio, um homem de negócios da freguesia de São José. Tinha uma banca de peixe lá no mercado perto do seu Zé. Manduca da Praia era um homem brigão, papo claro, um valentão, feriu muita gente leve e gravemente, todas as vezes ele se safou. Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia, Mandingueiro era Manduca da Praia, foi descendo como uma sombra de todos os processos, ele se safou. Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia. Nas eleições de São José ouviam-se gritos e correrias, Manduca da briga com 5 roubeiros armados de pau, deu cabeçada, xingou, deu armada, levou uma paulada, se desnorteou, desceu na rasteira, subiu na ponteira, saiu vencedor. Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia, Mandingueiro era Manduca da Praia, de andar compassado, olhar confiado, causava temor. Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia, Mandingueiro era Manduca da Praia. Cidade Nova, no Rio de Janeiro, chegou um homem de Portugal, um deputado chamado Santana, invencível, brigão, jogador de pau. Curou Manduca, o desafiou. Manduca, é claro, que aceitou. No final desse encontro, com muito desconto, fiquei sabendo que Manduca ganhou. Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia, Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia. Chapéu de castor, gravata de cor, Manduca usou. Mandingueiro, Mandingueiro era Manduca da Praia, Mandingueiro era Manduca da Praia. Pronto, né? Queria só saber se alguém consegue cantar essa música sem ler. Isso é realmente uma coisa que eu queria saber. Nunca vi alguém cantar essa música numa roda,
né? Pelo menos pessoalmente. E aí, gente, essa música, né, ela traz aí duas histórias, não sei se todo mundo sabe, né, inclusive nós capoeiristas, mas essa música é muito baseada no livro do Melo Moraes, né, inclusive as coisas que ele diz ao longo da música, né, destro como uma sombra, né, isso quem falou foi o Melo Moraes, né, esse de andar com o passado, olhar confiado, causava temor, Melo Moraes, né. Enfim, e aí o Manduca da Praia, né, vulgo Manuel Joaquim do Nascimento praticamente, né, ele nasceu em 1822, porque é claro, nada mais brasileiro do que escolher o ano da independência, pro ano da independência, o ano de 1822, nascimento do melhor capoeira da humanidade. Né? Nada mais brasileiro que isso, até porque o Manduca da Praia nem era brasileiro, era português, nada assim mais apropriado, né? Mas assim, apesar de ser português, né? Vocês sabem, né? Essa história de que português é branco é a maior balela de todas. Onde já se viu português branco? Você já começa que Portugal foi invadida na Idade Média e passou aí séculos sendo civilizada pelos africanos lá do norte da África, da África saariana, né? E aí esses africanos, eles civilizaram Portugal, né? Levaram ciências, levaram alfabetização, levaram educação, levaram banho, né? Enfim, esses africanos civilizaram lá Portugal, né? Então você já vê que essa história de dizer que português é branco é a maior balela de todos. E o Manduca da Praia, que era português, era um pardo, claro, né? Na descrição aí do Melo Moraes, né, ele vai dizer o seguinte, que o Manduca da Praia era um pardo, claro, alto, reforçado, gibento, e quando o vimos usava barba crescida em ponta, grisalha e cor de cobre, de chapéu de castor, branco ou de palha, ao alto da cabeça, de olhos injetados e grandes, de andar compassado e resoluto. A sua figura tinha alguma coisa que infundia temor e confiança. Trajando com decência, nunca dispensava o casaco grosso e comprido, grande corrente de ouro que prendia o relógio, sapatos de bico revirado, gravata de couro, com um anel corrediço, trazendo somente como arma uma bengala fina de cana da Índia. Então, gente, esse aí é o Manduca da Praia, né? E o Manduca da Praia também era conhecido por andar sempre com o violão sempre à unha, né? Isso aí tá na dissertação do Pedro Figueiredo, né, Capoeiras e Valentões. E como a música começa contando, né, Vixe, vou ter que olhar porque eu não sei essa música de cor não, pelo amor de Deus, Oxalá, Maimonã, enfim, né, começou sua carreira lá no Lavradinho, dentro de um curral, com touro bravio, homem de negócios da freguesia de São José, tinha uma banca de peixe lá no mercado perto do Seu Zé, eu não sei se era perto do mercado do Seu Zé, mas eu sei que o Manduca da Praia, né, ele era conhecido pela sua bancada de peixes, até por isso que é Manduca da Praia, né? E ele era eleitor lá na freguesia de São José, né? Que é por isso que ele conta lá na música que na freguesia, na eleição de São José, ouviu-se gritos e correria. Correria é o quê? Correria é confusão, né? O que acontece? As famosas correrias promovidas pelos capoeiras. Os capoeiras chegavam lá, começavam a brigar, e aí o que tinha? Correria, as pessoas saíam desesperadas correndo, né? Por isso que chama correria, né? A ação dos capoeiras. Porque eles literalmente causavam correrias, né? E ele era eleitor lá na freguesia de São José, porque inclusive ele estava apto para votar, porque ele sabia ler e escrever, né? Coisa que não é para qualquer um nessa época. Agora, uma coisa que é curiosa, né? O Carlos Eugênio vai identificar o Manduca da Praia como sendo chefe da malta dos Lusianos, né, futura malta Monturo, que era a malta naguá lá de Santa Luzia, né? E aí ele, apesar dele, Moraes estar filiado aí à freguesia de São José. Mas isso não é uma coisa estranha, né, gente? Porque desde o começo, como eu já falei aqui, né, acho que no vídeo sobre as divisões das maltas,
os capoeiras, né, eles não se vinculavam necessariamente a malta da sua freguesia. Na verdade, você tem casos de capoeiras que moravam do outro lado da cidade e fazem parte de uma malta, né? E essas duas maltas, né, a de São José e a dos Luzianos, estão relativamente perto, né? Tanto que as duas são maltas nagoas, né? E aí, quem vai dizer isso, né, do Manduca da Praia ter começado a sua carreira, né, lá no Lavradinho dentro de um curral, né, vai ser o Melo Moraes, que vai dizer que ele, como é que era, que ele, cadê? Aqui, pronto, que ele agrediu os touros, né, e saltava sobre eles para se livrar dos touros. Daí deu uma maravilha, né, o cara é realmente habilidoso, né. Não é à toa que ele é um dos maiores capoeiras, né? E aí uma coisa que é curiosa, né? Apesar dele ser da malta dos Luzianos, segundo Carlos Eugênio, né? A maior parte das prisões dele aconteceram na área do 1º distrito de São José, né? E ele atuou como cabo político em São José, né? Onde, nas palavras do Melo Moraes, dava cartas, pintava o diabo com as cédulas, nos esfaqueamentos e nos sarilhos próprios do momento. Ninguém lhe disputava competência, né? Porque, enfim, é o Manduca da Praia, né? E aí, para quem não sabe o que é um curro, né? O Melo Moraes, ele não fala curral, ele fala curro. Fui procurar porque eu também não sabia, né? Curro seria o cercado junto à praça de touros, onde estes permanecem antes e depois de corridos, né? Mas enfim, é um curral, né? Não deixa de ser. Agora, nessa música ele vai trazer duas lendas, né? Lendas. Lenda não no sentido de algo que não aconteceu, mas lenda no sentido de algo que a gente não sabe com certeza como foi que aconteceu ou se de fato aconteceu, né? A primeira delas é a lenda a vez que o Manduca da Praia enfrentou 5 romeiros armados de pau, né? E ganhou, só que não foi durante as eleições, né? Apesar do corrido dar a entender, da cantiga dar a entender isso, né? O Manduca da Praia, isso aí teria acontecido durante a festa da Penha, né? E a outra história, né? É a do Manduca com o Santana e Vasconcelos, né? Que era um deputado português, que ele era um jogador de pau invicto, né? O que era o jogador de pau, né? O jogo do pau português, porque existem vários jogos do pau, inclusive o maculelê é um jogo do pau, né? E além do maculelê no Brasil, que eu saiba, só tem o jogo do pau fluminense, né? Mas o jogo do pau português é uma luta com, paus, né? Uma vara e aí os dois uma luta com varas, né? E aí o Santana e Vasconcelos, ele era um jogador do pau invicto, né? Ninguém nunca tinha ganhado dele. Aí ele, quando chegou no Rio de Janeiro, soube do Manduca da Praia, né? E aí ele falou, vou enfrentar esse cara aí. Estão dizendo que ele é bom, vamos ver no que vai dar, né? E aí ele foi lá, encontrou o Manduca no botequim. Aí os dois lutaram. E aí, segundo o manual, o Melo Moraes, né, o Manduca ganhou do Santana com o primeiro canelo que deu, né? O canelo seria aí um chute, né, dessa capoeira Agiaí, que é diferente da capoeira baiana, né? Tem movimentos diferentes, as duas, enfim. Mas no manual de capoeira que tem, tá dizendo que o canela é um coice, né? Eu discordo dessa interpretação, eu acho que é só um chute na canela, mas tudo bem. O manual, enfim, um dia eu falo desse manual aí, mas de todo modo, depois dessa luta aí os dois saíram para beber champanhe, viraram amigos, coisa e tal, né? Inclusive uma vez eles saíram aí de braços dados, né, pro teatro, e quando foram saindo do teatro, né, tinha uma malta de capoeiras esperando eles. Eu acho que não deviam estar esperando os dois de uma vez, só um deles. Aí quando viu que os dois estavam juntos, os capoeiras desistiram, né? Só deixaram eles passar. Porque, enfim, os dois cabras aí eram bamba mesmo, né? E o Manduca da Praia, para aqueles que não sabem,
né? É a outra música que eu cantei no começo, né? Que eu trouxe o coro, né? Ela diz assim, ó, no Rio de Janeiro a minha memória não falha, o melhor capoeira foi Manduca da Praia, 27 processos ele respondeu e nenhum deles o juiz lhe envolveu. No Rio de Janeiro a minha memória não falha, o melhor capoeira foi Manduca da Praia, né? E ele teria aí respondido a 27 processos de lesões graves e leves, né? E foi absolvido de todos, uma maravilha, né? O Manduca da Praia foi absolvido de todos os 27 processos. Como vocês podem ver, era um homem de bem de verdade, né? Ele foi preso várias vezes antes de 1850, né? E por furto, vadiagem, vagabundagem, desordem, né? Antes dele ganhar a fama dele, né? E aí, assim, lesão leve, né? Tem inclusive um caso que o Manduca da Praia só deu um tapa no cara, e o cara processou ele e não deu em nada, né? Mas enfim, gente, eu não vou falar dessa parte, vou deixar aqui para falar que as histórias relatadas aí nos autos policiais e nos jornais para depois, né? Para o próximo vídeo a gente faz um outro vídeo sobre o Manduca da Praia, né? Porque afinal de contas o cara merece, né? Merecia uns 50 vídeos porque o cara era incrível, né? Mas vamos fazer em 2 vídeos só, né, gente? Então por hoje é só. Até a próxima semana, né? Esse vídeo aqui vai estar no meu canal do YouTube Papo com Grilo aí dentro de uns 15 minutos. E agradeço todo mundo que for lá curtir, compartilhar, comentar, né? Agradeço quem se inscrever no meu canal e agradeço quem ir lá dar visualização nos meus vídeos, né? Então por hoje é só. Até a próxima semana.